Oi, pessoal, tudo bem? Começa agora mais um Futuro Talks, o programa em que eu recebo as pessoas que pensam, trabalham e fazem a saúde do nosso país. Meu nome é Natália Cuminali, eu sou jornalista especializada em saúde e CEO do Futuro da Saúde. E hoje a gente vai falar aqui sobre a inovação e o papel da indústria farmacêutica nesse contexto de inovação. Vocês, mais do que ninguém, sabem que é graças, né, à indústria que fomenta a ciência que a gente tem acesso a novas vacinas, novas terapias, novos medicamentos. E antes da gente explorar de verdade esse assunto aqui, eu não posso, e antes de eu também apresentar a minha convidada, eu não posso esquecer de falar para vocês assinarem o canal e ativarem todas as notificações. Bom, agora sim eu vou falar um pouco sobre a nossa convidada de hoje. É ela, e aqui eu vou trazer um pouco de resumo do LinkedIn, né? No LinkedIn dela, você vê 3 breves descrições. A primeira descrição é o cargo, que eu vou falar por último, e a outra, mãe de 2 futuras mulheres incríveis e lutando por um futuro mais igualitário. Ela tem origem espanhola, ocupou ao longo da sua trajetória profissional diversos cargos de liderança, já trabalhou na Sandoz, na GE e no The Boston Consulting Group, na Espanha. Em fevereiro de 2021, ela assumiu um grande desafio. Quem está aqui comigo é a Marta Dias, presidente da Pfizer Brasil. Seja muito bem-vinda, Marta. Muito obrigada, Natália, pelo convite. Estou muito animada com essa nossa conversa hoje, Marta, e eu gosto sempre de começar as entrevistas puxando para um aspecto atual do que a gente tem visto que está acontecendo na saúde, né? E aqui eu poderia ir por vários caminhos, né? Estou aqui com a presidente da Pfizer, a gente pode falar de vacina, a gente pode falar de pandemia, e a gente vai falar disso aqui hoje, mas eu queria falar sobre uma pauta que está muito aquecida no ponto de vista nacional, que é o complexo industrial da saúde. Como que você vê essa priorização do governo, porque a gente tem ouvido isso cada vez mais de várias esferas do governo, e qual que vai ser o papel da indústria nesse complexo industrial da saúde? Então, muito obrigada, primeiro, pelo convite, como eu falava, né? Fazia tempo que eu queria estar aqui, né? Então, muito obrigada por finalmente ter a oportunidade. Então, sobre esse tema em particular, isso não é novo no Brasil, né? E, de fato, a legislação sobre o complexo da saúde e as parcerias tecnológicas aqui no Brasil data de mais de 10 anos. Então, já faz bastante tempo que o Brasil vem pensando, vem trabalhando nessa direção. É claro que esse governo tomou essa pauta de forma prioritária e está falando bastante sobre o seu interesse para trazer mais produção nacional aqui para o país, especificamente na saúde. Então, é uma pauta que tem prós e cons, como todas as pautas, né? Então, eu acho que a posição da Pfizer nessa discussão é colaborar com o governo e ver onde nós podemos contribuir. De fato, estamos discutindo com eles para vários produtos da Pfizer. Então, estamos falando de como nós podemos contribuir, porque finalmente, se isso contribui para melhorar o acesso à saúde, que esse é o nosso objetivo, então está a nossa pauta também. Então, o que nós queremos ver é como nós conseguimos fazer isso da forma mais eficiente possível, né? Porque também as parcerias antigas mostraram algumas doenças, né? Ou algumas falhas. O que temos que ver, discutir com eles, como nós conseguimos que no futuro isso seja mais finalmente eficiente para o sistema de saúde também. Marta, não posso então deixar de te pedir um spoiler. Você pode ou não decidir dar, mas tem alguma coisa que você já pode comentar com a gente que está dentro dessas conversas com o É governo? um pouco incipiente a onda ainda, mas estamos focados sobretudo nas vacinas. Legal, legal. Agora, pensando nesses desafios, né, que eu trouxe um pouco na abertura, a gente está aqui falando sobre inovação e o papel da indústria em fomentar a inovação, né, e ir atrás das pesquisas e trazer, de fato, esse resultado para as pessoas. Pensando agora em acesso, né, porque uma coisa é investir na inovação, conseguir encontrar as terapias que fazem diferença, as terapias, as vacinas que fazem diferença na vida das pessoas, e outra coisa é fazer isso chegar na ponta e chegar nas pessoas. O que pode ser feito para ampliar essas possibilidades de acesso e qual que é o papel da Pfizer nesse contexto? Esse tema que você está levando é muito importante, né? Porque nós, como companhia, nosso objetivo é mudar a vida dos pacientes com nossa inovação. Mas nós sempre falamos, fazer inovação é muito difícil,
mas ainda mais difícil que fazer que essa inovação chegue a mãos dos pacientes, particularmente talvez em países onde não o acesso não é tão fácil, né, como países da América Latina, por exemplo, e outras áreas do mundo. Então, o que nós estamos fazendo são duas coisas, né? Uma é fomentar o diálogo, né? Trazer o diálogo de como nós conseguimos, por uma parte, trazer essas inovações, mas ao mesmo tempo também trazer sustentabilidade ao sistema, né? Porque é evidente que essas inovações têm um custo para o sistema de saúde, e isso é uma evidência para todos. E sim, temos que trazer, sim, mas também temos que fazer como fazemos isso de forma sustentável. Então, isso é parte do debate, parte da discussão. E a segunda é trazer também acordos inovadores, né? Talvez pensar de forma um pouco diferente de como trazemos essas inovações. Tradicionalmente, a inovação está trazida, bom, é um custo, tanto custo por paciente ou tanto custo por tratamento, incorporamos. Talvez nas novas terapias temos que pensar de forma um pouco diferente, né? Como colaboramos também assumindo o risco dos resultados do tratamento com o Ministério. Né? Por exemplo, contratos de compartilhamento de risco que a gente tem visto acontecendo Pouco. pontualmente, né? A verdade é pouco, né? E nós temos essa discussão faz bastante tempo. No sistema privado tem acontecido já bastantes. No sistema público, acho que não cabem com, com os dedos na mão. Por que será, Marta, que talvez isso não avançou tanto, pensando que, de fato, faria diferença para as pessoas? Acho que um dos desafios maiores, ou dos desafios maiores, é a falta de dados, né? Muitas vezes faltam os dados epidemiológicos ou dados de seguimento, né? Para poder realmente fazer um acordo de risco. Por um acordo de risco precisa de dados que as duas partes possam acreditar para tomar decisões depois, né? Então, isso é um desafio muito grande, porque infelizmente não temos dados suficientemente robustos para fazer isso. E depois também, às vezes, não sei se a legislação ou a interpretação da legislação, que às vezes fica mais fácil falar de descontos e falar de preço que de falar de como fazemos um acordo um pouco mais complexo, né? Então, eu acho que as duas ideias, provavelmente as duas coisas vão da mão, né? Se tem dados mais robustos, provavelmente seja mais fácil para o administrador público tomar uma decisão nesse sentido também. Você já atuou em outros países além do Brasil. Essa é uma questão específica do Brasil ou é uma dificuldade mundial? Eu diria que nos Estados Unidos e na Europa é mais frequente fazer esse tipo de acordos, também por conta que os dados são de melhor qualidade, né? Tem dados a nível nacional de melhor qualidade, particularmente na Europa, onde os sistemas são públicos e são abrangentes a toda a população. Em América Latina é uma constante, não? Temos esse desafio em outros países. Pelo menos eu posso falar do Chile, porque eu estava no Chile antes, tínhamos exatamente o mesmo desafio. Então, eu acho que não é específico do Brasil, mas o Brasil tem também uma posição de liderança, né? Então, eu acho que o fato de que outros países não façam não é uma razão para não fazer. Eu acho que o Brasil também tem a possibilidade de ter um sistema público muito grande, muito abrangente e com uma capacidade de inovar, né? Então, eu acho que também, nesse sentido, podemos ser também a referência para o resto da América Latina. Muito interessante. Agora, tem um outro tópico que eu acompanho o setor há bastante tempo e eu tenho ouvido falar cada vez mais, que é essa importância do diálogo. E aí a gente fala de diálogo entre os vários elos do setor, né? Da indústria com o hospital, da indústria com o governo, da indústria e tudo bem. Mas a minha pergunta é sobre a indústria com a indústria, por exemplo, tem pautas, e eu entendo que cada indústria tem, né, as farmacêuticas têm o seu segmento de atuação, as suas apostas, os seus investimentos, mas tem pautas que são em comum e que daria para trabalhar de forma mais colaborativa? Essa é uma pergunta bem interessante, né? Então, eu acho que todas as pessoas, ou todos os grupos, todas as instituições que trabalham no mundo da saúde têm um mesmo objetivo, afinal, né? É melhorar a saúde das pessoas. Eu acho que não consigo pensar em alguma pessoa ou instituição que trabalhe nesse mundo que não tenha essa pauta. Também tem a realidade financeira de cada uma delas, né? Então, eu acho que provavelmente isso cria algumas tensões e algumas diferentes posições. Então, eu acho que se nós concordamos que o objetivo final é a saúde das pessoas, isso alinha bastante. Então, olha, como conseguimos isso, trazer a inovação, que seja um custo sustentável, trazer melhores dados. Então, talvez criar uma série de pautas que estão nesse objetivo, né? Então, é fácil? Não é fácil. Acho que isso é uma realidade, mas também todos estamos com o mesmo foco, no mesmo objetivo. Então, bom, é parte do diálogo também. Tem pessoas que são mais fáceis de dialogar, com outras são mais difíceis. Eu acho que a pandemia, nesse sentido, ajudou bastante nesse tópico, né? Eu vejo isso no Chile, também no Brasil. As conversas eram mais tensas antes da pandemia, né? Acho que talvez a pandemia alinhou bastante a todo mundo no sentido, né? Olha, temos uma crise muito grande de saúde pública, como cada um de nós vamos a contribuir. O Ministério, né? o sistema de saúde privado também, as farmacêuticas. Acho que todo mundo se alinhou bastante. Então, acho que foi uma boa prova de que
pode funcionar. Acho como conseguimos trazer esses aprendizados para agora o pós-pandêmico, né? Foi um pontapé inicial. Exatamente. Agora, você trouxe a pandemia e acho que é importante a gente entrar nesse tópico. Não tem como a gente não falar de Não tem como. pandemia. Não tem, né? Pensando na Pfizer especificamente, né? Cobrindo saúde há bastante tempo, eu sei que tem alguns medicamentos, por exemplo, que já ficaram bastante conhecidos pelo nome, inclusive da marca e tal. Mas, pelo menos na minha memória recente, foi a primeira vez que eu vi uma indústria farmacêutica com o nome na boca das pessoas ali, e todo mundo falando sobre isso, entendendo o papel, falando corretamente, inclusive, né? Pfizer. Como que foi isso, né? Eu acho que teve vários momentos ali, tanto o impacto positivo, com até meme, piada, como também alvo de fake news, né, Marta? Como que foi administrar isso? Você chegou aqui num momento até crítico da pandemia, né? Eu cheguei no momento... A verdade, não cheguei, porque não conseguia chegar. Estava tão crítico que não conseguia chegar fisicamente, mas comecei a trabalhar em um momento bem difícil, né? Se pensamos em fevereiro de 2021, era verdade. um dos piores momentos da pandemia, e com 4.000 mortes diárias, ainda poucas vacinas chegando no Brasil, foi um momento bem difícil. A gente não tinha vacina da Pfizer ainda, né? Afinal, Pfizer não, tínhamos a CPI. Eu cheguei com uma CPI. A primeira coisa que eu soube do Brasil é a CPI. Então, eu acho que foi um momento bem difícil da pandemia. E a posição da Pfizer foi sempre bastante clara, não só no Brasil, em todos os países do mundo, né? Como nós conseguimos contribuir. Sabíamos que tínhamos uma vacina bem prometedora, nesse momento já tínhamos resultados, mas um ano antes não tínhamos resultados ainda, mas sempre a nossa posição foi oferecer essa vacina a todos os governos do mundo em condições que os governos podiam assumir esse custo. Então, eu acho que esse posicionamento tão claro e tão consistente ajudou bastante a nossa reputação, porque a verdade foi um momento bem sensível, né? E mesmo nós falamos, olha, como vamos a gerenciar, nós teremos uma coisa que é muito boa, mas pode se conseguir convertir em uma coisa bem difícil a gerenciar. Então, esse posicionamento tão sólido ajudou muito a criar uma reputação e a criar um nome e que as pessoas pronunciaram, como você fala corretamente, Pfizer, né? Eu lembro antes da pandemia que as pessoas falavam Pfizer é uma empresa alemã ou não, é uma empresa americana, e o nome ninguém escrevia bem. Agora já as minhas amigas e minha mãe, todas sabem como escrever o nome Pfizer, né? Então, eu acho que isso é uma oportunidade, mas como você fala, também cria situações, por exemplo, de fake news. Então, eu valoro isso de forma positiva, no sentido, acho que a reputação foi mais com as fake news, e nós podemos basar nossa reputação para brigar contra as fake news. Mas é uma realidade forte, e seguro que vamos falar um pouco mais de fake news, mas os fake news, particularmente nas vacinas, foi um tópico bem quente durante a pandemia e infelizmente está continuando. Então, acho como o seu trabalho é muito importante nesse sentido, o trabalho dos periodistas, o trabalho da sociedade, o trabalho das sociedades médicas, de combater com informação certa as fake news. A gente vai entrar, assim, nesse tópico de fake news, porque a gente ainda vai falar de vacina. Mas antes da gente falar mais sobre isso, eu queria te perguntar, assim, qual foi o momento mais desafiador para você, desde que você assumiu, desde que você chegou aqui no Brasil? Foi o começo? Foi entender... Porque estava também uma crise política, tinha a CPI, como você mesmo trouxe, enfim, o que você considera, assim, que você falou, tá... Acho que o mais difícil foram os primeiros 3 meses, até que nós conseguimos assinar o primeiro contrato de vacinas, né? Porque era um momento bem difícil, do ponto de vista da sociedade, também pedindo contas ao governo, né? Que está acontecendo, o Congresso pedindo contas ao governo, às companhias. Então, foi um momento difícil, né? Bem sensível, mas ao mesmo tempo, eu cheguei aqui, eu cheguei bem fresca, né? Eu cheguei desde o Chile, para mim, tudo novo, né? Desde fevereiro de 2021. Eu cheguei... tenho que trazer as vacinas, né? Eu tinha conseguido trazer as vacinas para o Chile, Equador, Peru. Então, vinha com uma energia muito alta, né? Falando, eu tenho que conseguir trazer as vacinas no Brasil. Então, mas foram 2 meses ou 3 meses de discussões com o governo, com os times jurídicos, tanto nossos como do governo, também trazendo como nós conseguimos trazer essa vacina. Então, esses foram os momentos mais difíceis. Mas, a Butir era um momento muito bom, né? Quando assinamos o primeiro contrato, falamos, gente, nós conseguimos o nosso propósito, né? Realmente vamos trazer muito rapidamente uma quantidade de vacinas que vão permitir ao país sair desta situação. E teve também diria, uma pressão popular, assim, a sociedade também queria isso, né, Marta? Não, definitivamente a sociedade, mesmo os colegas, né? Mesmo os colegas da Pfizer me ligavam, quando vamos trazer as vacinas? As soon as possible, né? Assim que nós conseguimos, vamos a trazer, esse é o nosso objetivo. E agora, pensando nas vacinas, né? Dentro desse nosso contexto brasileiro,
Inicialmente existia esse clamor e esse desespero, né, para a gente ter acesso às vacinas para todo mundo o quanto antes. Naquele primeiro momento, as pessoas engajaram bastante na campanha, né, tomaram a primeira, a segunda dose. A partir daí, a gente teve uma queda ali na cobertura vacinal, das doses de reforço. E eu queria um pouco a sua percepção de como está hoje, né? A gente aqui no Brasil tem uma tradição muito forte de vacinação, mas a gente sabe que estamos precisando recuperar essa tradição, né? E não só na vacina da Covid, mas de outras vacinas também. Então, eu queria um pouco a tua percepção desse cenário. Então, primeiro reforçar o ponto, o Brasil tem o sistema de vacinação, o PNI, mais grande do mundo. Então, eu acho que isso é uma realidade e uma cultura muito grande de vacinação. Historicamente, tem sido um país com taxas de vacinação de 90% ou mais nas vacinas, só que é muito bom. Durante a pandemia, o que vimos é, para a primeira vacina, a taxa de vacinação no Brasil foi 99%, 98%. Foi muito alta. Não sei dizer exatamente o número, mas Todo foi... mundo com a foto da carteira do SUS, né? Exatamente. Pessoas, você via as filas, né, para tomar a vacina. Então, a primeira dose foi muito alta. A segunda dose baixou um pouquinho, né? Já não, estava também nos 90, mas já mais baixo. Terceira dose baixou bastante já. Estamos falando já 75, 80%. Quarta dose já bem baixa. E quando chegou a vacinação pediátrica, ainda pior, né? A vacinação pediátrica muito baixa. E acho que tem dois coisas acontecendo. Uma, que nós acostumamos ao coronavírus, né? Todo mundo se acostumou, já a pandemia passou, mas está se convirtiendo em um vírus como o influenza. Então, é um vírus com o que nós vamos conviver, mas não quer dizer que não existe. Você olha ainda as estatísticas, tem 300 mortes semanais de Covid. Então, nos acostumamos, mas a realidade é que ainda é uma doença com a que vamos aprender a conviver. A pergunta é quem tem que se vacinar, cada quanto tem que se vacinar, que é uma das perguntas, a mesma coisa que com a gripe. E a outra coisa tem o que você estava falando. Todas as vacinas apresentaram uma queda da taxa vacinal, não só a vacina de Covid. Então, se você olha qualquer outra vacina, está acontecendo a mesma coisa. Então, o governo está ficando muito foco agora nesse tema, o que acho que é muito positivo, né? Mesmo o presidente sendo vacinado por o vice-presidente, acho que foi uma imagem muito, muito potente, muito, muito, muito importante, mas ainda tem que convencer os pais, as mães, de vacinar as suas crianças. E de fato, aí, não sei se dá para incluir, nós fizemos um estudo. Eu quero saber desse estudo, divulgado... Eu te trouxe aí o estudo, se você quiser, de passo para depois, você para depois, mas esse estudo, me te passo agora. Eu quero. Porque é muito bonitinho. Então, esse estudo fizemos com a locomotiva, ele mostra a realidade da vacinação. O que acontece? Muitos pais, muitas mães, não estão muito familiarizados com a calendário vacinal. E o calendário vacinal do Brasil não é simples. Tem muita vacina, né? Tem muita vacina a diferentes idades. E que é ótimo, né? O que é ótimo, mas traz dificuldade que se você não é médico ou não está familiarizado com o mundo médico, ou não é enfermeiro, etc., não é tão fácil de seguir, né? São muitos nomes complexos e muitas diferentes. Algumas vacinas são 3 doses, algumas são 2, algumas são 1, então é difícil. Então, o que nós vimos é que 6 de cada 10 pais mais não estão seguindo bem os calendários vacinais, esquecem as vacinas ou simplesmente atrasam as vacinas porque não sabiam que tinha que fazer um certo tempo. Então, 6 em cada 10. Vamos 6 em cada reforçar 10. esse número porque é muito alto, né? E quando você pergunta por quê, né? Pergunta por quê, a maioria é porque esqueceram, porque não sabiam, não conhecem o calendário vacinal, que são 70% praticamente. Porque perderam a carteirinha, porque esqueceram, né? Então, acho que e uma das coisas, um dos debates que nós estamos abrindo é a importância de abrir o debate da escola como um agente para ajudar a vacinação. Eu lembro quando eu era menina, na Espanha a vacinação se fazia na escola. Então, eu lembro fazer uma fila com as minhas amigas para cada um se vacinar a rubeola, né? Então, faz sentido, né? É muito mais fácil. Você já está ali, né? E además cria um ambiente social, né? Eu lembro a minha menina, a menor, né? A caçula. No Chile eles têm a vacinação na escola. Ela tinha um pânico terrível para a vacinação. Ela não queria ir nunca se vacinar. Elas começaram a vacinar na escola quando chegamos no Chile. E a primeira vacinação, ela pegou o seu ossinho, a sua boneca para ir à vacinação. Mas falou, eu não chorei, porque tinha os meus amigos lá. Eu não chorei. A primeira vez que não choro com a vacina. Então, eu queria também para as crianças ser mais fácil também. Não? E essa consciência coletiva, né? Também da criança, da importância da vacinação. E aí, realmente, as escolas geralmente pedem aos pais autorização. Não tem, sempre pedem autorização, claramente, né? Então, tem alguns pais que por ideologia vão de falar não. Que tudo bem,
Mas é a minoria. A maioria vai falar assim, mais fácil, já não tenho que esquecer, já não tenho que ir a outro centro de vacinação, porque também tem um tema de custo, né? Ir ao centro de vacinação tem um custo em tempo, tem um custo em dinheiro. Então, facilita muito a vida. Então, eu acho que um debate que tem que servir aqui no Brasil é falar, olha, se nós queremos aumentar a taxa de vacinação, a escola pode ser uma dessas soluções que nos podem nos ajudar, particularmente para a criança. O governo federal, o novo governo, assim que assumiu, expressou já uma simpatia por esse caminho. Muito provavelmente isso vai acontecer, né, Marta? Eu espero. Estamos tentando, estamos dialogando também com eles, trazendo esses dados também, que justamente esse estudo foi feito justamente para trazer um pouco de dados a essa realidade, né? Como isso realmente vai ser importante. Agora, eu queria entrar no tópico, agora, lendo aqui o estudo, eu já tinha visto, mas com os números na frente fica mais fácil. Queria entrar nesse tópico de fake news, né? Carência, informação e impacto das fake news. 17% declaram falta de confiança nas vacinas. Ou 24%, só 24% consideram ter nível elevado de conhecimento sobre as vacinas. Então, é pouca gente tem conhecimento sobre as vacinas e outras têm falta de confiança por causa do desconhecimento, né? E aí eu tô aqui conectando, né, com a Covid especificamente. Você falou, agora a gente está nesse cenário que a Covid vai virar uma situação endêmica, né, que a gente vai lidar com ela como acontece com a vacina da gripe. Em geral, as pessoas não se questionam muito na hora de tomar a vacina da gripe. Elas entendem que tem que tomar a vacina da gripe numa temporada do ano e fazem isso todos os anos. Isso não tem acontecido com a Covid. Agora, as fake news relacionadas à vacina da Covid podem impactar, na sua opinião, o medo, a hesitação vacinal de outras vacinas além da Covid? Acho que pode ser. Infelizmente, vai afetar a todas as vacinas. Mesmo se até agora não tem se visto tanto, né? Mas poderia ser que as vacinas... Porque, finalmente, talvez se normaliza o centro de a excitação vacinal em geral, o que tem acontecido em outros países, né? Então, eu acho que não é impossível. E o que temos que lutar é contra essa falta de informação. É difícil trazer informação? É difícil, né? Mas também tem que ter um interesse em conhecer essa informação. E acho que por isso, trazer na escola, a escola tem uma reputação, como falar, os pais vão acreditar na informação que recebem da escola, também porque é também a fonte dessa informação, né? Muitas fake news, ou a maioria fake news, vem das Redes sociais. redes sociais, né? Então, eles Sim. vêm de lá, que eu não entendo ainda como as pessoas acreditam nada que chega nas redes sociais, né? Inacreditável, mas é a É realidade. muito convincente, Marta. As pessoas, elas criam um cenário de que parece que aquilo faz sentido, né? É profissional e criminoso, né? É criminoso, é criminoso. E ainda vê pessoas bem educadas. Não estou falando de pessoas bem educadas e falando, mas, gente, como acredita isso, né? Então, eu acho que nossa responsabilidade é trazer informação. Nós tentamos trazer informação e nós fazemos, né? Mas tem que vir de diferentes fontes, né? Não é a mesma coisa falar, olha, a Pfizer tem interesse, está trazendo informação. Eu acho que trazer informação também de fontes que podem ser mais, ou que podem ser percebidas como mais objetivas, né? A escola, o ministério, os periodistas como você, e diferentes fontes podem reforçar essa ideia de que as vacinas, a gente, salvam vidas. Sem dúvida. Agora, encerrando o tópico vacinas para a gente ir para outros assuntos, pensando, hoje a gente está com a vacina para a nova cepa, né, da Omicron. Há a intenção da Pfizer de continuar atualizando essa vacina conforme o vírus vá mudando? Então, hoje os cientistas parecem estar pensando que sim, esse vírus, bom, o que está claro é que vamos a viver com esse vírus, que esse vírus não vai ser erradicado, eu acho que isso já é, todo mundo está acreditando que essa é a realidade que vamos a viver como o vírus da gripe, né? E que vai continuar mudando. Os vírus têm uma capacidade de mudar muito rápida, nós vemos isso no vírus da gripe, e o vírus do Covid, durante toda a pandemia, se viu, né, que mutava bastante rapidamente. Então, a ideia é que vai ser um vírus que também é estacional. Então, uma das vantagens dessa plataforma mRNA por isso foi escolhida, foram duas vantagens. Uma, eficácia muito alta contra os vírus, né, que isso já se demonstrou. E a segunda, a capacidade de se adaptar muito rapidamente. Então, se você pensa na nossa vacina pneumocócica, por exemplo, que é uma vacina bacteriana, temos um ano entre que você começa a produção e você acaba a produção e começa a vender a vacina. Um ano. Se você pensa em incluso em adaptar essa vacina, seria muito mais. No mRNA, esse prazo se acurta muito, né? Porque entre o desenvolvimento e a produção, estamos falando de vários meses só. Então, isso permite uma adaptação muito rápida para um vírus que se muta muito rapidamente. A ideia hoje é que isso vai se convertir em um vírus estacional. Mas isso pode cambiar também. Então, essa é a ideia que temos hoje. Mas, de novo, é uma coisa que nós aprendemos também com o Covid, né?
não temos toda a informação. Essa informação vai se criando à medida que vai passando o tempo, né? Então, bom, mas a verdade, já desde o princípio se falou, provavelmente vai mudar, vamos precisar de novas vacinas. Hoje temos a vacina bivalente, que é a vacina que está hoje no PNI, que o governo está, o ministério está procurando, está dando para as pessoas. O futuro precisaremos outra? Provavelmente, mas ainda é cedo, né, para afirmar. Sim, a Covid nos ensinou que a gente não tem 100% controle, né, das coisas. Se você sabe quantas respostas fiz, eu não sei. Não, ainda não sabemos, né? Ainda não temos toda a informação. E no momento em que as pessoas estavam desesperadas por respostas, todo mundo né? quer saber, né? Todo mundo quer saber. Sim. Ô, Marta, agora mudando um pouco de foco, né? A Pfizer ficou muito conhecida nacionalmente por causa das vacinas, mas também tem um outro portfólio, né, de medicamentos e tratamentos. A gente está aqui falando de inovação. Para onde que estão os olhares da companhia, além da vacina? Então, a Pfizer é uma companhia que tem um portfólio muito grande. Nós temos medicamentos, 150 medicamentos, mais ou menos, já no portfólio e 100 mais no pipeline, em seis áreas de atuação, mais uma. Eu digo mais uma porque Covid se convirtiu na área, né, per se. Mas temos seis, uma vacinas, uma medicina interna, oncologia, doenças raras, hospitalar e imunologia e inflamação. Então, são as seis áreas que nós trabalhamos. Então, tem muitos medicamentos, desde o paciente que tem um câncer metastásico, o paciente que tem uma depressão, o paciente que sofre de artrite reumatoide. Então, tem uma abrangência muito grande. A área de vacinas, que historicamente nós já temos várias vacinas, tanto no portfólio como no pipeline, se dividiu em dois agora, por causa do Covid. Então, agora temos uma área também, adicionalmente, Covid, que trata tanto a vacina como o antiviral. Tá, perfeito. E de aposta, por exemplo, para futuro, assim, de o que está no pipeline em estudo ainda, que provavelmente vai ter resultados promissores, talvez uma fase 2, fase 3, o que você pode compartilhar? Então, temos 100 produtos, então vou escolher alguns. Escolhe dois. Escolhe alguns porque tem muita coisa, né? Então, pode escolher alguns, talvez um por área, né? Então, na área de oncologia, tem vários. Este ano lançamos 4 produtos já. Faz um mês lançamos 4 produtos, né? Em diferentes tipos de câncer. Câncer metastásico de mama, câncer colorectal, melanoma. Então, são vários cânceres que têm uma prevalência relativamente grande, né? Mas, como você sabe, muitas vezes os cânceres têm uma origem genética. Então, são medicina de precisão a maioria desses produtos já, né? Então, tem para um tipo de câncer, mas com uma mutação específica. Então, esse é o futuro da oncologia, a verdade, é o presente, diria, e nem futuro, já é o presente da oncologia. Então, teremos vários produtos que vão trazer novas alternativas para esse tipo de pacientes que até agora tinham alternativas, mas precisavam de alternativas novas. Na área, por exemplo, da medicina interna, temos um produto muito promissório em enxaqueca, que é uma doença muito prevalente, com uma incidência muito alta, não só no país, em geral. E, infelizmente, não sei se você tem enxaqueca. Não. Eu também não, mas Ainda quando bem. conhece alguém que tem, são pessoas que sofrem bastante. Muito. Bastante. Então, e não tem, infelizmente, medicamentos muito eficazes contra a enxaqueca. Então, esse medicamento nós estamos acreditando que vai ser bem recebido por causa dessa prevalência, dessa necessidade. Em inflamação, nós estamos entrando na área da dermatologia. Até agora éramos muito fortes na parte de reumatologia e na parte de gastroenterologia. Estamos entrando na parte de derma, que tem muitas doenças que são de origem inflamatória. Então, a primeira que vamos lançar esse ano, esse produto, é dermatite atópica, que é uma doença que as pessoas às vezes não acreditam que seja uma doença, mas é uma doença que cria, a verdade, bastantes problemas mesmo psicológicos e físicos para as pessoas, né? Então, é uma área que também estamos entrando. Deixa eu pensar aqui para mais. Não, realmente tem que ter uma memória. Tem memória. Preciso um médico aqui de lado, né? Eu não sou médico, preciso um médico de lado para pensar. Em vacinas, estamos também em fase 3 de uma vacina vírus sincicial, que é um vírus. Essa daí tem muita gente animada e sei. esperando, né? Eu sei. E essa é uma doença que afeta bastante os bebês, As né? crianças, os bebês que internam. Exatamente, em UTI, né? internam com bronquiolite. Então, essa vacina nós estamos trabalhando em 2 populações, uma para idosos e uma que é bem inovador para bebês, mas vacinando a mãe, antes do bebê nascer. Então, é uma vacinação materna para que o bebê nasça já com a proteção. O que é bem inovador, tem poucas vacinas nesse espaço. Então, estamos bem animados com isso. Uma previsão dessa, não, Marta? Bem iminente, estava falando dos próximos 18 meses, sim.
Legal. Agora vamos mudar de novo o nosso foco da conversa, que a ideia é a gente ser bastante plural, né? Na minha introdução, eu trouxe o seu tópico ali do LinkedIn, porque eu achei muito bacana, assim. Você pode só colocar ali que você é presidente da Pfizer Brasil, mas você trouxe mãe de duas mulheres, futuras mulheres incríveis, lutando por um futuro mais igualitário. E aí a gente não pode deixar de entrar nesse tópico de liderança feminina. Só nesses últimos anos, eu tenho visto, mesmo no setor da saúde, muitas mulheres assumindo posições de liderança. O que é excelente, mas que parece que é um pouco tardio, né? Assim, enfim, está acontecendo e é bom, a gente precisa comemorar. Mas por que que as mulheres em cargos de liderança, como você ocupa hoje, importam para essa transformação, para esse futuro mais igualitário que você traz ali no seu LinkedIn? Talvez podemos trazer alguns números, né? Porque sempre a falar melhor de números. Se você olha o mundo da saúde, como você fala, tem bastantes mulheres hoje. Hoje. Não historicamente o que tinha acontecido, né? Se você olha 2006, 13% dos cargos diretivos eram de mulheres. 13. Não, 13%. Hoje estamos a 39%, em mundo, a indústria farmacêutica especificamente. Então, tem se melhorado bastante. Sim, ainda não estamos onde deveríamos estar. De 39 ainda é baixo. Na sociedade somos 50-50. Deveríamos aspirar a estar em 50-50. E, de fato, eu diria que mesmo mais, porque no mundo da saúde, se você olha as universidades de medicina, as universidades de farmácia, de biologia, são majoritariamente mulheres hoje. Já não são 50, são mais de 50. Tá? As mulheres têm um gosto bem grande por área de saúde. Então, deveríamos refletir essa realidade. Mesmo na Pfizer, eu diria que é uma companhia que vem trabalhando muito tempo com o tema da diversidade. A primeira diretora mulher aqui no Brasil foi 2008, 2009, não foi muito antes, né? A primeira diretora foi a diretora de recursos humanos, é a primeira mulher que agora é diretora de países emergentes para recursos humanos. Ela foi a primeira. Hoje nós temos 57% de mulheres no time de direção. Tá, o que nos llena de orgulho, né? A verdade, vamos a incrementar em uma, porque o novo diretor financeiro é uma mulher, que vai se unir a nós o mês que vem. Então, isso cria primeiro uma legitimidade, não? Nós estamos trabalhando bastante, é o resultado de um trabalho de muitos anos de fazer isso. Não acontece assim, né? Não acontece só Não é porque do aconteceu. nada, você Não é só do nada. promove uma mulher. Tem que ter um plano, dizer, olha, nós temos um problema, como solucionamos esse problema, né? E hoje eu sou a primeira CEO mulher na Pfizer Brasil. A diretora financeira que vai se unir a nós é a primeira diretora financeira mulher na Pfizer Brasil. Então, tem que ter um primeiro, em algum momento, né? E depois tem que criar um pipeline de talento para que crie futuros candidatos, né? Mulheres e homens, né? Tem que ter não digo uma alternância, mas geralmente indiferença, né? Seja homem ou mulher. Então, quando eu cheguei aqui, você olhava a Interpharma, que é a câmara que representa as indústrias farmacêuticas, tinha muito pouca mulher. Hoje já veio várias farmacêuticas que recentemente nombraram mulheres, né? E seguro que você já tem no seu pipeline para trazer elas, porque tem já várias, o que é muito positivo, acho que criou um ambiente muito positivo. Mas não é a realidade do resto do país, sendo muito honestos, eu acho que a indústria farmacêutica e a indústria da saúde, eu diria que são provavelmente indústrias que têm mais mulheres nos seus cargos diretivos. Quando eu vou a câmaras interassessoriais, né, que são de outros sectores, como também não vou mostrar, mas que tem outros sectores, a maioria são homens. Então, eu acho que criar essa imagem, não, eu insisto bastante no LinkedIn, eu insisto bastante também nas minhas falas, criar esse sentimento de vocês têm que fazer mais, é importante, né? E é possível, evidentemente é possível. Tem muitas mulheres muito capazes em todos os setores. E ter e ver esses exemplos faz diferença para as novas gerações, né? Absolutamente. Para as meninas que estão se formando, para que querem entrar para o mercado de trabalho, né? Absolutamente, porque cria uma sensação de que é possível. Todas vão chegar? Não, mas não tem que chegar todas, como todos os meninos não chegam também não. Mas cria a possibilidade, eu posso, eu tenho a possibilidade, por que não? Por que não, né? Por que não seria possível, né? Então, se você não vê, é muito mais difícil. Né? A primeira pessoa sempre tem mais dificuldades, né? Então, uma vez essa barreira foi quebrada, né? Já quando você fala assim, Marta é a primeira CEO mulher, as demais pessoas vão olhar e falar, se é a primeira, mas será a última, né? Vai ter mais. Então, eu acho que essa é um pouco a importância de falar e de apresentar. Eu tenho duas filhas, como você viu, falou no LinkedIn. Então, eu sempre tenho a responsabilidade também de mostrar para elas que elas podem fazer o que elas querem da sua vida, né? Que elas tenham todas as oportunidades. E quando eles retornam da escola, o menino me falou que isso é só para menina, ou para meninas. Isso acontece. Sempre é um desafio. Você fala ao menino e fala que você pode fazer o que você queira, né? Sim, em 2023 a gente ainda tem que reforçar essas coisas, né? Absolutamente.
Marta, agora caminhando já para o final da nossa conversa, que se deixasse eu continuaria aqui mais Ah. bastante tempo. Eu tenho mais 2 perguntas. A primeira é o futuro da Pfizer, né. Você trouxe já a pipeline, já falou sobre coisas que estão, aí no radar, né, que muito em breve provavelmente a gente vai ver, mas a gente tem 70 anos da Pfizer no Brasil. Como que vai ser daqui a 70 anos? Eu sei que é um exercício de futurologia, mas eu tô pensando em negócio mesmo, assim, como que a indústria vai estar atuando de verdade para chegar e a gente fecha, assim, essa nossa conversa com esse acesso, com essa inovação chegando para as pessoas. Então, e nós abrimos uma campanha quando fizemos os 70 anos, né? Como você percebe a saúde em 2092, né? Os próximos 70 anos. Ah, é mesmo? Sim, Ah, assim, não peguei essa. eu vou te pedir que te mandem, porque nós fizemos a campanha e se perguntamos, fizemos várias pesquisas no país, como você vê a saúde para 2092. Fizemos algumas campanhas bem bacanas sobre esse tema. Porque é importante, né? A saúde sempre foi importante, é uma realidade, mas acho que ainda mais quando a população envelhece, né? Então, nós temos que olhar para 2092 para dizer, olha, quais são os novos desafios de saúde, que vai ser novas doenças, definitivamente, ou doenças vinculadas à idade, né? Doenças vinculadas à industrialização, né? Doenças relacionadas ou também o desafio que temos climático, né? Mais doenças respiratórias, mais alergias, e todo esse tipo de doenças que infelizmente vai ter mais. Também a expectativa superior, né? As pessoas também aumentam a sua expectativa, né? Qual é a qualidade de vida que nós esperamos, né? Talvez, se você perguntasse uma pergunta aos anos 60, o que acreditava eles para a saúde é muito inferior ao que acreditamos hoje. E o último é que nós falamos, a sustentabilidade desse sistema, né? Acho que isso é bem importante. Toda essa expectativa vai criar uma pressão importante. Então, como temos essa discussão dos dois pontos de vista, né? Desde o ponto de vista da expectativa, desde o ponto de vista da sustentabilidade. Muito bom. Agora, aterrissando de 2092 para 2023. Eu sempre faço essa pergunta para todos os meus convidados, que é, eu gosto muito desse direcionamento para quais pautas a gente tem que olhar para esse ano e talvez para o ano que vem, assim, para onde que tem que voltarmos, para onde a gente tem que voltar os nossos olhares. Então, 2023 para mim é um ano já realmente pós-pandêmico, né? Até agora estamos falando ainda, estamos ainda da pandemia, mas não estamos realmente fora. 2023 esse ano já estamos pós-pandemia, você mira na rua, estamos realmente pós-pandemia. Desde o ponto de vista de saúde, aí temos que olhar, olha, o que aconteceu durante a pandemia? O que aprendimos durante a pandemia, né? Quais são os desafios que nós vimos? Nós vimos uma falta de investimento no sistema de saúde. Como nós tomamos esse tema e trazemos a pós-pandemia, que aprendemos e como investimos de forma diferente. E também todos os desafios que nós tivemos, né? Retrasos nos diagnósticos de câncer, retrasos nos diagnósticos de doenças raras, e muitas doenças que ficaram um pouco na sombra, né? Por causa do Covid. Então, acho que temos que trazer toda essa a superfície, olha, como nós recuperamos tudo isso, porque vai ter uma carga de doença importante, todos esses diagnósticos tardios. Então, vamos ter que trazer tudo isso aqui acima. E o último é, eu diria, a taxa vacinal, que nós falamos bastante, né? Como nós recuperamos essa importância da vacinação. A prevenção é a base do sistema de saúde. Então, temos que trazer realmente a prevenção como fundamental para todas as pessoas. Marta, eu queria agradecer demais a sua presença, o seu tempo, toda essa conversa foi muito boa. Ai, muito obrigada a você. Obrigada. Eu queria agradecer também a todos que nos assistiram até agora ou que ouviram a gente nas plataformas de streaming. Se você ainda não assina o canal do Futuro da Saúde, é só assinar. Até a próxima.